Hoje nós celebramos a solenidade de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. Portanto, hoje nós estamos a exatos 50 dias depois da Páscoa, como vimos na primeira leitura. Pentecostes significa a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos 50 dias depois da Páscoa. No entanto, São João coloca Pentecostes no terceiro dia, no dia da ressurreição, enquanto Lucas, como vimos na primeira leitura, coloca 50 dias depois. Não tem nenhuma contradição entre Lucas e João, porque ambos falam de Pentecostes sob um olhar diferente, mas falam da mesma coisa. Os apóstolos que agora recebem o Espírito e vão para os confins da terra. No domingo passado, nós celebramos a ascensão do Senhor. Nós vimos a ida de Jesus para junto do Pai definitivamente, e naquela ocasião, ele dizia para os seus discípulos que não os deixaria órfãos, não os abandonaria e que ele enviaria um defensor, o Paráclito, o Espírito Santo, advogado, aquele que vem para nos defender, para nos guiar para a missão. E é disso que nos fala então esta grande festa da igreja que encerra o tempo da Páscoa. Na primeira leitura, nós vimos que os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. No Evangelho, João também fala que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito da unidade. A igreja, nesta semana que termina hoje, celebrou a semana da unidade dos cristãos. A semana em que nós rezamos pela unidade dos cristãos, porque o Espírito é unidade. Unidade na diversidade de dons, na diversidade de carisma, ou seja, estamos unidos num único corpo, como disse a segunda leitura. O corpo é único, mas os membros deste corpo são distintos, são diferentes, e cada um, com a sua diferença, está unido nesse corpo e fazendo com que esse corpo seja completo. A imagem que Paulo apóstolo usa na segunda leitura mostra como é esta igreja que nasce a partir do sopro do Espírito Santo. Uma igreja com tantos dons, com tantos talentos, é a riqueza da nossa igreja. Vocês já imaginaram se na igreja todo mundo fosse igual? Todo mundo fizesse a mesma coisa? Seria uma igreja muito pobre. Mas não, cada um tem dons diferentes. Nós vemos aqui nessa comunidade quantos dons, quantos talentos, e quando eles são colocados em comum, esse corpo que é a igreja de Cristo fica completo, fica mais bonito. Então, uns têm o dom de cantar, outros
têm o dom de ler, outros têm o dom de ouvir, outros têm o dom de dizer palavras que confortam o coração, outros têm o dom de organizar o espaço e deixá-lo assim tão bonito, outros têm o dom de limpar e deixar aqui tudo perfeito, para que quando vocês chegam, esteja tudo em ordem, tudo limpo. Outros têm outros tantos dons, e quando eles são colocados em comum, nós formamos a comunidade, a comum unidade. Isto é o Espírito Santo, que nos une com os nossos dons, com os nossos talentos. É o que diz a segunda leitura. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra-os reunidos no mesmo lugar e de repente vem como que um sopro, um vento muito forte, permeia todos que estão ali e de repente, como línguas de fogo que se parte, se abre e pousa sobre cada um. Eram pessoas de várias nacionalidades, de várias regiões, com línguas diferentes, que não se entendiam, mas que a partir daquele momento passaram a se entender, mesmo falando um idioma diferente. A linguagem do amor, a linguagem do Espírito Santo nos faz compreendermos uns aos outros, em qualquer canto do mundo onde nós estivermos. Assim, o Espírito Santo é representado com vários símbolos. Ele é apresentado como pomba. Nós vimos que quando Jesus foi batizado, veio do céu uma pomba branca e pousou sobre ele. Era o Espírito Santo. Hoje nós vemos o Espírito como o vento que sopra. O Espírito é esse ar que nós respiramos, que nós não vemos, mas se faltar, nós morremos. Sem o Espírito, nós não temos esse impulsionamento para a missão. Ele é também visto como línguas de fogo, esse fogo que queima, que renova, que faz renascer algo novo. Assim ele é representado de várias formas, com seus 7 dons. Os 7 dons do Espírito Santo significa dons infinitos, porque 7 significa totalidade, significa completude, significa algo que não é contável. Quando falamos dos 7 dons, não podemos entendê-los literalmente, como se fosse contar de 1 a 7. 7 é um número simbólico, para dizer que o Espírito Santo nos dá muitos dons, e que esses dons são incontáveis. E assim formamos esta igreja, que no Evangelho, segundo o relato de São João, que o coloca Pentecostes no dia da ressurreição, nós vemos ali os discípulos reunidos de portas fechadas. Mas Jesus agora, em espírito, adentra aquele lugar de portas e corações fechados e se coloca no meio deles, dizendo: a partir de hoje, sou o centro da vida de vocês. Deseja-lhes a paz e sopra sobre eles o Espírito Santo. E aí vai dizer para os discípulos: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O Espírito Santo enviando-os em missão.
Então essa igreja que nasce na ascensão e que agora em Pentecostes vai em missão para os confins da terra, lembra essa igreja missionária, esta igreja de discípulos missionários, guiada pelo Espírito Santo. Que Ele continue nos impulsionando, nos guiando, nos fortalecendo, para fazer com que essa igreja permaneça como testemunha, como vivência daquilo que Jesus ensinou. É o que nos pede a liturgia da solenidade de Pentecostes.